E no programa de hoje a gente vai conversar sobre mindfulness, sobre meditação e sobre como encontrar a claridade e o equilíbrio interior. E para isso eu tenho uma convidada mais do que especial, falando diretamente de Connecticut, nos Estados Unidos, Ana Jardim, da Knowing Clarity. Seja bem-vinda, Ana, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, como vai? Olha, muito obrigada por me ter aqui, estou super honrada de estar no teu vídeo aqui hoje, obrigada. Um prazer te conhecer online. Apesar de a gente só se conhece aí pelas redes sociais, né? Exato. Pois é, mas eu sou um admirador do seu trabalho, né? É recíproco. Obrigado. Ana, acho que nunca se falou tanto, né, em mindfulness, né, em meditação, ou seja, cada dia mais a gente vê as pessoas não apenas falando sobre isso, mas tentando entender e tentando, inclusive, praticar. Mas para quem não sabe ou não tem familiaridade ainda com o termo, o que é mindfulness? Olha, mindfulness, apesar de ser um termo que está muito até na moda, né? Principalmente a partir da década de 70, é um termo antiquíssimo, na realidade é um termo que foi muito usado pelo Buda, pelo próprio Buda, há 2.600 anos atrás, e ele indicou mindfulness como sendo um dos elementos no caminho de discernimento, de maior clareza, de insight. E o mindfulness é ao mesmo tempo o conceito e é uma prática. Então vamos entender melhor o que é isso. Em termos do conceito, a forma como a mindfulness foi introduzido para nós aqui no mundo ocidental, principalmente a partir da década de 70, eu vou usar um conceito que é muito conhecido e aceito, que do Jon Kabat-Zinn. My working definition, or what I call operational definition of mindfulness, is it's the awareness that arises through paying attention on purpose in the present moment, non-judgmentally. Ele é um médico de Harvard e ele introduziu mindfulness através da veia médica para pacientes que precisavam, que não tinham uma resposta muito efetiva com tratamentos normais para dor crônica. E ele criou todo um programa de mindfulness para lidar com isso, e depois teve uma outra vertente também, que foi mais para o lado espiritual, também na década de 70, com outros professores, mas dessas duas vertentes houve uma expansão. Mindfulness quer dizer estar presente, é uma coisa simplérrima, estar presente no momento, com a intenção e com uma atitude de aceitação ou não julgamento. Então, o que quer dizer isso? Mindfulness, vamos decompor um pouco esses três elementos. Então, estar presente nesse momento, né? O que faz a gente estar presente de uma forma plena? Quando a gente usa a nossa atenção para a experiência que está acontecendo na nossa realidade. O segundo elemento é essa intenção, porque a nossa mente, quando está no piloto automático, que na realidade é a maioria do tempo, a nossa mente divaga no passado, em histórias do passado, coisas que já aconteceram, ou em expectativas em relação ao futuro. Então a mente tem essa característica natural também. Então a nossa intenção, ela é de trazer a mente de novo para essa experiência do momento que está acontecendo na realidade do presente momento. E o terceiro elemento é essa aceitação, esse não julgamento. E isso é muito importante, principalmente quando a nossa realidade não é muito prazerosa, quando a gente está passando talvez por estados um pouco desafiadores e que a nossa tendência natural talvez fosse evitar e voltar para esse estado da mente, de voltar para o passado ou ir para o futuro através de ansiedade, de ensaiar cenários aflitivos. Então existe essa atitude constante de aceitação. O que não quer dizer resignação. Quando eu falo aceitação, não quer dizer que se alguma coisa é desafiadora, eu vou simplesmente me resignar, mas é um reconhecimento.
Essa aceitação ela tem a ver mais com um reconhecimento do que está acontecendo. Então, de uma forma assim mais abrangente, conceitualmente, mindfulness, a gente está abordando esses 3 elementos de como se voltar para a experiência do momento presente. Por que isso é importante? Do lado mais psicológico, a gente sabe que estados como depressão e ansiedade estão muito ligados ao escape do momento real. As pessoas que têm mais tendência à depressão têm uma tendência muito forte a ficarem na mente delas muito no passado, remoendo coisas do passado, remoendo eventos que já terminaram ou que na mente delas ainda não está terminado, cultivando ressentimento, infelicidade, culpa. E a mesma coisa para a ansiedade em relação ao futuro. A gente sabe que as pessoas que têm uma tendência maior à ansiedade, elas estão na mente também, planejando cenários aflitivos em relação ao futuro. Então, um dos antídotos naturais contra a depressão e a ansiedade é trazer a mente, a nossa atenção para o momento presente, que na maioria das vezes é muito menos desafiador do que aqueles cenários que a nossa mente está remoendo o tempo todo em relação ao passado e ao futuro. Mindfulness é também uma prática. Então, e a gente volta, esse conceito de mindfulness é alguma coisa que parece, ele é muito simples, é tão simples que seria muito fácil a gente até subestimar o valor que existe nesse princípio, mas é um princípio extremamente abrangente, que a gente pode utilizar para tudo na vida, praticamente. E eu acho que os princípios que são muito válidos, eles são assim, eles são simples e eles são unificadores ao mesmo tempo, né? É verdade. E aí a gente tem a prática de mindfulness também, que é como que a gente pode implementar esses princípios na vida do dia a dia. E a gente pode falar mais sobre isso também. Mas, de uma forma geral, isso que é mindfulness. Legal. Qual é a conexão do mindfulness e da meditação? A meditação é a prática do mindfulness? Exato. A meditação é uma prática formal. Então, há várias práticas, né? Quando a gente fala de prática formal, dentro de meditação, existem várias formas de meditar, e nos cursos que eu dou, eu gosto de explicar os tipos de práticas e quais os benefícios, porque eu acho que a gente deve utilizar essas práticas da melhor forma para aquele momento que a gente está passando. Então, é bom a gente ter um leque de práticas, saber um pouco quais são essas práticas e já ter experimentado, para a gente poder utilizar de acordo com o momento que a gente está vivendo, de acordo com a forma como vai nos ajudar melhor, ou de acordo com aquilo que a gente quer cultivar na nossa vida. Então, a meditação é uma prática formal. É a única forma de ser mindful? Não. Aí tem todo um leque de práticas informais. Então, tem gente que não se dá muito bem com meditação. Não tem problema, tem várias formas de se praticar de forma informal. E mesmo a meditação, quando a gente pensa na prática formal, o objetivo não é necessariamente ser um grande meditador. O objetivo não é eu praticar de uma forma plena naqueles, talvez, 5, 10, 15, 30 minutos em que eu sento para meditar, e depois, não ter integração daquilo com a minha vida normal. A gente pratica a meditação, porque é uma prática em que a gente está numa certa redoma, experimentando esses conceitos, internalizando de uma forma bastante orgânica, mas o objetivo principal é que a gente vai criar uma ponte desses elementos que a gente experiencia, desculpa se o português não está muito bom, que a gente experimenta durante a meditação, e a gente quer transplantar isso para a nossa vida normal. Então, a gente quer se lembrar mais e esquecer menos do que é ser mindful na vida normal. E a meditação é uma prática que nos ajuda a atingir esse objetivo. Bacana. Bom, muita gente, sobretudo quem não está afeito ainda, não tem mais algum nível de profundidade na prática,
imagina a meditação como um ato, um processo de você esvaziar a mente, o que na prática é algo um bocado complexo, já que a gente vive com a mente cada vez mais cheia, e o simples fato de tentar, o simples esforço de tentar não pensar em nada, já nos faz pensar num monte de coisa, né? É possível esvaziar a mente, e o quão distante está esse conceito vulgo, popular, da meditação, da realidade prática da meditação? Olha, é um objetivo, assim, herculeano, é assim que se fala? De um trabalho de Hércules. Você querer esvaziar a mente. O que a gente percebe em mindfulness é que a mente... Se bem que tem muita gente de cabeça vazia aí, que deveria ser mais fácil. Tem muita gente que não tem nada na cabeça para essas, mas essas são tão relax, se bobear, nem precisa. Olha, a minha resposta vai parecer paradoxal, mas a mente, ela tem uma atividade involuntária, né? Então, a gente percebe que a gente acha que a gente controla os nossos pensamentos, a gente acha que a gente controla, mas na realidade, eu tenho um dos meus professores, Jack Kornfield, ele fala, a mente produz pensamentos como a boca produz saliva. Então, a mente tem essa atividade involuntária, alguns pensamentos são reais, outros pensamentos não são, ou ainda, melhor dizendo, os pensamentos, apesar deles parecerem reais, porque esses pensamentos, eles podem até produzir emoções e sensações no nosso corpo, e a gente tem uma certa noção de que eles são reais por causa disso, por causa de toda a decomposição que existe a partir deles, não necessariamente eles são verdadeiros. Então, quando a gente presta atenção no processo da mente, e a meditação formal é uma das práticas, a gente vê que é um arsenal de um monte de coisa, e tem coisas que têm valor e tem um monte de bobagem também, e a mente é assim. Então, uma das coisas é a gente tem a gente desenvolve uma certa leveza quando a gente para prestar atenção, e a gente tem até um certo distanciamento, uma maior objetividade e discernimento sobre os processos da mente. Porém, com as práticas de meditação, a gente também percebe que os pensamentos, que são, é um objeto de atenção, né? O que é meditação? Meditação é direcionar a nossa atenção de uma forma intencional. Então, eu posso direcionar a minha atenção para pensamentos, para as minhas emoções, para a minha respiração, para sensações corpóreas, para um mantra, para um canto, né, os cantos tibetanos, cantos gregorianos, que é uma forma de meditação também, informal. Eu posso transferir minha atenção para estados positivos da mente, gratidão, compaixão, etc. Então, são âncoras. Todas essas são âncoras que eu posso usar para direcionar a atenção da minha mente. O que a gente percebe é que, através dessas âncoras, existe e quase não importa qual âncora que você usa, mas quando a gente consegue entrar num estado de concentração em relação à nossa atenção, a nossa atenção começa a ficar mais refinada. E esse objeto de atenção passa a ser um tipo de um portal para gente perceber algo que está por trás disso, que na realidade é visto em mindfulness como sendo a nossa real essência. E é um estado de silêncio, de paz, de harmonia, de sabedoria, e é alguma coisa universal. E talvez a física quântica hoje em dia talvez até explique isso melhor, mas não é um estado meu, seu, nem de ninguém. É como se a gente conseguisse, como se a gente relaxasse em algum espaço mais essencial que existe, que está associado ao vigor da vida,
que está meio que escondido por todo esse trabalho até meio egóico da nossa mente, mas quando a gente consegue atravessar isso, atravessar esse portal, a gente cai nesse espaço em que existe uma integração total, em que existe uma aceitação e até uma dissipação de tudo que a gente está acostumado a entender como sendo eu, pessoa Ana. Então, é muito além do meu ego, do meu corpo físico, do meu... E não sou só eu, mas de qualquer pessoa, existe um espaço universal que pertence a todos nós. Alguma coisa essencial da vida humana, alguma coisa essencial de um certo vigor que a gente consegue penetrar. Então, eu não sei se está muito conceitual, mas então é possível esvaziar a mente nesse sentido, mas é possível a gente entrar nesse estado de consciência mais elevado, mas não porque a gente está brigando com a nossa mente, brigando com os pensamentos. Na realidade, a gente está totalmente aceitando o que está acontecendo e eu vou usar, porque o que está acontecendo? O que é o mindfulness? É usar a experiência presente. A gente nunca sai disso, a gente está sempre voltando para aquilo que está acontecendo agora, seja alguma coisa prazerosa ou alguma coisa difícil. Eu vou usar aquilo como a minha objeto de atenção simplesmente porque é a minha realidade naquele momento. Então, a própria vida, eu adoro mindfulness porque eu acho tão simples e a gente não precisa de nada na realidade. A nossa vida, do jeito que ela é o currículo. A gente não precisa mudar nada nisso. A gente não precisa nem ter um espaço bonito, né? Apesar que é gostoso ter um espaço para meditar, bonito, blá, blá, blá. Mas quando a gente pratica esses conceitos, a vida, do jeito que ela está acontecendo aqui para a gente agora, nesse espaço virtual, é uma prática de comunicação, de estar mindful, de estar presente e de estar muito presente para essa experiência do jeito como ela está acontecendo. Nesse ponto, a gente entra num estado de consciência talvez mais elevado, ou talvez um estado que é essencial, né? Eu gosto de dizer, a gente não está praticando nada para se desenvolver, para chegar em algum ponto, é quase que o contrário, a gente está praticando para tirar os véus que cobrem esse espaço, esse campo energético, seja lá, cada um vai ter um nome para isso, né? Dentro do seu repertório, dentro das suas crenças, cada um vai ter um nome para isso. Mas a gente está, na realidade, se facilitando a nossa própria experiência acontecer do jeito que ela é, aceitar, se voltar para ela e usar isso como uma âncora para achar algo que é um pouco maior do que todos nós.